Olá, time! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Show and Tell da Chicora Labs. Hoje eu vou compartilhar com vocês a minha solução para o App Repositories, o projeto final do Bootcamp Inter Android Developer da Digital Innovation One. Esse é um projeto proposto pelo Ezequiel Messori, o instrutor do curso, e Ezequiel, cara, parabéns, ficou muito bacana o módulo, ficou muito bacana o projeto. Quem segue aqui o canal já deve ter visto que eu postei alguns vídeos sobre o processo criativo desse app. Se você não assistiu ainda, dá uma olhada nessa playlist aqui em cima. O que eu estou apresentando hoje é a culminação daquele processo criativo. Então, quase tudo que eu criei, que eu propus, tudo que eu tinha imaginado no papel ali nos primeiros protótipos, foi implementado aqui nessa solução, com uma outra alteração em função das capacidades da API do GitHub e também da legibilidade e a apresentação aqui no app. Então, para iniciar, o app abre com essa página de boas-vindas que também tenta mostrar o estado do app, né? Eu procurei trabalhar todas as telas de uma maneira bem expressiva que deixe sempre claro para o usuário como que está o app e o que vai acontecer. Então eu tenho aqui uma tela de boas-vindas, né? Uma entrada em 3 línguas, fazendo uma piadinha com aquele filme Cabaré. Essas pessoas que gostam muito de musical. E aqui eu posso digitar o meu nome de usuário. Uma primeira diferença que eu implementei aqui em relação ao projeto que estava proposto é que eu tenho uma verificação do nome eu tenho uma função de validação do usuário junto à API do GitHub. Então, se eu digitar um nome de usuário inválido, ele vai retornar uma mensagem aqui no snack bar. Veja só, o usuário Chico Razia não foi encontrado. Então, vou colocar aqui meu nome correto do usuário para que a gente possa acessar a API, né? Acessar a lista de repositórios. Então aqui eu tenho a tela inicial, eu estou trabalhando com a arquitetura MVVM, então o app é baseado em fragmentos. Eu optei por não ter aquela bottom navigation, como eu já tinha discutido nas sessões sobre a navegação do aplicativo, né? Mas eu tenho basicamente 3 fragmentos. Eu tenho um fragmento de usuário, que é aquela tela em que eu posso fazer o login, a troca do usuário. Eu tenho a tela home, em que eu listo os meus repositórios. Eu tenho uma tela de detalhes, em que eu abro os detalhes de um repositório. Vamos abrir isso aqui para dar uma olhada como é que isso fica. Olha só, então aqui eu abro a minha tela de detalhes. Ele carrega as screenshots que estejam incorporadas ao arquivo README e eu renderizo o arquivo README lá do GitHub aqui nesse elemento bottom sheet. Beleza, então clicando aqui no botão para fechar ele volta. Aqui eu posso ordenar os meus resultados por data do último push. Eu estou aqui estudando estruturas de dados no Kotlin, então esse é o meu push mais recente, né? E eu também posso fazer a função de troca do usuário, voltar lá naquela tela de login. Veja que aqui ele já mostra o estado diferente do app. Eu tenho o meu avatar, eu tenho o meu nome de usuário, eu tenho uma informação diferente. Olha, você está prestes a trocar de usuário, deseja continuar. Quero que ele fique claro que eu vou fazer uma troca aqui. Informar para o usuário o que vai acontecer, né? Se eu clicar aqui em fechar, ele retorna para minha tela home sem trocar o usuário. Ou então eu posso efetivamente fazer uma troca. Vamos abrir aqui o GitHub do Ezequiel, né? Messori. Tá até na memória já, né? Vamos lá. Veja só, trocou, atualizou as informações. Ele também já coloca as linguagens com chips com cores diferentes, do jeito que a gente tinha discutido, né? Então todas essas cores são alinhadas com o branding do aplicativo, né? E, bom, vou voltar aqui para o meu usuário, para a gente continuar explorando essa aplicação. Legal. Um detalhe importante com relação ao acesso às informações das aplicações. A implementação que eu fiz não está estritamente vinculada aos meus repositórios. Vou trocar aqui o usuário, colocar um colega de Bootcamp, Marcelo, vamos lá. Marcelo Alves. E a gente vai acessar as informações dos repositórios dele, né? Ele abriu aqui o usuário Marcelo Alves, tem 38 repositórios, né? E tem um bem bacana aqui, ó. Por exemplo, o aplicativo de cartão de visita também foi outro desafio do projeto aqui do Bootcamp Inter. Então, clicando nas informações do repositório do Marcelo,
consigo acessar o arquivo MD, eu consigo acessar também as screenshots do arquivo dele. Então vocês viram que eu procurei fazer um layout super funcional, super amigável, e que eu dei sempre um destaque para as informações do usuário aqui no cabeçalho da tela, né? No cabeçalho da home. Também mostrei para vocês que a gente pode fazer a verificação do usuário. Agora vou mostrar para vocês como que isso funciona lá no Android Studio, né? Então, eu tenho uma classe usuário, eu adicionei uma data class user, né, para representar o usuário, fica mais fácil fazer essas trocas. E também, claro, adicionei vários outros interfaces como a gente trabalhou no curso. Eu mantive estritamente a Clean Architecture aqui, separando em várias interfaces, os serviços, criando os casos de uso. E o que é mais interessante dessa abordagem é que, por conta disso, foi muito fácil fazer todas essas implementações. Não tive nenhum problema de quebra da aplicação. Apesar de ter ficado várias semanas desenvolvendo e adicionado várias funcionalidades, o fato de ter utilizado a arquitetura limpa permitiu que eu fizesse todas as modificações, todas as adições, sem ter quebras na aplicação. Então, por exemplo, para fazer essa função de validação, eu adicionei alguns endpoints ao GitHub Service, né, a classe GitHub Service, por exemplo, esse aqui. Então aqui eu posso receber um único usuário, e se tiver um erro, aí ele vai retornar aquela mensagem de sessão, né? Se tiver um erro na validação, ele retorna aquela mensagem e mostra no snack bar. Bacana. Também tem uma coisa bem interessante aqui. Eu tenho várias chamadas diferentes, por exemplo, a chamada que faz a ordenação dos resultados, né? Para fazer isso, eu usei um menu. A técnica que eu usei foi criar um menu de navegação aqui, com alguns itens, né? Então eu tenho sort by dates, né? Ordena por data, ordena por nome, e uma ação para trocar o usuário. Essa ação de trocar o usuário dispara a navegação para outra tela. Mas, por exemplo, essas duas funções aqui, né? Sort by date ou sort by name, né? Por nome ou por data, elas têm que ser passadas para a API para que a gente consiga receber os resultados, né? Tem um detalhe curioso aqui. A API do GitHub retorna, por padrão, 100 resultados para a gente. Então, eu tenho como fazer... retorna por padrão 30 resultados por página. Eu posso aumentar isso para 100, mas eu mantive o padrão de 30. Então, se eu simplesmente pegasse os resultados que eu recebo da API e filtrasse usando Transformation ou alguma outra função, eu correria o risco de não pegar todos os resultados que eu tenho interesse. Por exemplo, se eu trabalhar pelo nome, eu vou pegar apenas os 30 primeiros resultados ordenados pelo nome. Se eu trabalhar por nome, eu pego os 30 primeiros resultados ordenados por nome. Se eu filtrasse esses resultados pela data, eu poderia não pegar um resultado importante. Então, eu optei por fazer essa solução com diferentes queries na API para poder garantir que eu pegue todos os resultados relevantes para aquela ordenação. Um próximo passo aqui seria justamente fazer a navegação paginada, né? Criar funções para que ele recebesse mais resultados, né? Então, como que eu fiz isso funcionar? A gente tinha um use case. Então, deixa eu abrir aqui a nossa classe básica, né? Que nossa classe abstrata use case, que recebe um parâmetro. Eu não mexi nessa classe, eu preferi não modificar essa classe. Porque, olha só, eu tenho a minha busca normal, a busca que foi trabalhada no curso, ele recebe só um parâmetro. A minha busca com ordenação precisa de 2 parâmetros. A busca do usuário recebe 1 parâmetro. E eu tenho até uma busca diferente aqui, que recebe 3 parâmetros. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Tem uma busca que vai num outro endpoint do GitHub, que recebe o README, recebe mais algumas informações, que eu preciso de 3 parâmetros. Como que eu fiz para que isso funcionasse sem precisar criar várias classes use case diferentes, né? Eu criei uma data class query. Então essa data class ela é muito simples, ela simplesmente empacota até 3 strings, né? Então eu tenho como padrão, eu sempre vou precisar passar o login do usuário para o GitHub, ele sempre vai exigir essa função.
essa informação, e eu também posso passar mais algumas informações opcionais. Eu deixei elas como strings nuláveis com valor nulo, porque isso aqui é seguro e não causa problemas com a API do GitHub. Então, como é que faço? Eu passo somente a classe query para o meu use case. Deixa eu abrir um exemplo aqui. Vamos ver aqui, por exemplo, a busca dos repositórios, né? Então, veja aqui que a minha implementação da interface repository já recebe um objeto do tipo query como parâmetro, não recebe uma string. E aqui eu indico quais são os parâmetros que eu vou utilizar. Então, eu vou usar o parâmetro user, né, que é o primeiro parâmetro, e o param option 1, a primeira opção. Então, por meio dessa data class, eu consigo encapsular essas diferentes chamadas e ter um único use case e estender desse use case passando os diferentes parâmetros que eu preciso, né? Vamos voltar lá no app e ver mais uns detalhezinhos dele. Bem, eu tenho meus itens da Recycler View clicáveis, né? Então, por exemplo, se eu clicar aqui vamos ver aqui. Aqui no Finanças novamente. Beleza, eu cliquei, ele abriu aqui minha tela com meus screenshots. Então, para fazer os cliques na Recycler View, eu adotei uma prática recomendada pelo Google, que é criar uma classe Click Listener vinculada ao meu adapter. Então, meu adapter recebe também essa classe, RepoList Click Listener, e na hora que eu instancio o adapter, eu modifico, eu passo essa função. Então aqui eu passo aqui um lambda com a operação que eu pretendo fazer quando eu fizer o clique no objeto, né? Então quando esse item é clicado, aí eu acesso outras informações do meu GitHub. Vocês devem ter visto ali rapidinho, um olhar atento, viu que eu tenho um outro serviço, GitHub Service Raw. Eu acesso uma outra API do GitHub, né? Não é um outro endereço do GitHub. E aqui eu faço várias coisas. Eu tenho uma primeira função que recebe o arquivo readme, lê o arquivo readme.md lá do GitHub. Então, quando eu entro no meu detalhe no meu fragmento de detalhes do repositório, eu faço uma série de operações para carregar esse arquivo readme, extrair informações do arquivo readme e puxar as screenshots. Então, vou tentar mostrar para vocês cada uma das atividades que eu faço ali. Então, bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é receber o meu readme. Então, eu tenho aqui uma função que observa o arquivo, observa a variável readme. Deixa eu abrir aqui o view model para a gente ver o que está acontecendo. Então, o arquivo readme nada mais é do que uma string de texto, né? Só que é a string que traz as informações que a gente precisa renderizar como um arquivo MD. Então, quando eu logo, né, quando eu inicializo o meu detalhe, quando eu clico no meu item da API, eu vou abrir o detail fragment e chamar esse método aqui, fetchRepo. Veja que estou criando uma query, a query tem o nome do usuário e o nome do repositório, e aí abro um escopo de corrotina e faço todo aquele trabalho dos states, né? Então, tá o state de carregamento, depois o state, caso tenha um problema, eu atribuo um state de erro, ou, caso tenha sucesso, eu atribuo o valor eu recebo esse resultado, e aí eu atribuo eu chamo uma outra função, que é pegar as screenshots. Esse aqui é bem legal. Vamos abrir o nosso getRepo screenshot use case. Então, eu tenho um outro caso de uso que vai acessar também acessa de novo a URL de conteúdo bruto, né, raw GitHub user content. Eu passo uma lista de strings, né, que são meus nomes de arquivo. De onde que eu estou tirando essa lista de arquivos, essa lista de nomes de arquivo? Tem uma classe utilitária aqui no meu pacote do detail fragment, que eu uso uma expressão regular para ler o meu arquivo readme, e ele procura nomes de arquivos que tenham essa formatação aqui.
sejam caracteres alfanuméricos, alguns caracteres especiais, com final PNG, JPG ou JPEG. E esses resultados, independente da combinação deles, eu posso inclusive ter situações, ter combinações diferentes de JPG e PNG, ele vai mapear para um set, né, um conjunto de listas, um conjunto de nomes de arquivos. Por que eu usei um conjunto e não usei uma lista? Bem, eu não quero ter nomes de arquivos repetidos, eu quero carregar somente uma vez cada imagem aqui. Então, para representar isso aqui, para renderizar isso aqui na tela, eu usei uma outra biblioteca, né? Deixa eu abrir aqui o meu arquivo de build. Então usei essa biblioteca aqui, Sliding Carousel, que ficou responsável por fazer todo o trabalho pesado de carregar as informações. Basicamente ele recebe uma lista de imagens, né? Uma lista de URLs, que são geradas por meio daquela expressão regular e mais algumas funções aqui para fazer a minha lista, né? E essa biblioteca é responsável por carregar as minhas informações e colocar lá na tela. Deixa eu ver se eu acho aqui no meu fragmento de detalhe para mostrar para vocês. Então aqui eu tenho o bottom sheet, repo, aqui, ó. O que esse método aqui faz? Ele observa o campo repo screenshot e quando o estado dele muda, ele ou exibe uma mensagem de carregamento, ele pode exibir uma mensagem de erro, se tiver algum erro no carregamento das informações, né? E eu também mostro que aqui, quando tenho sucesso, eu tenho 3 opções, né? Eu tenho 3 situações. Eu posso exibir se eu tiver somente uma screenshot, ele esconde o texto de informação e ele não mostra os botões de navegação. Se eu tiver mais que uma screenshot, aí ele coloca o texto, ele oculta esse texto de informação, aquele texto que mostra carregando, né? E mostra os botões laterais de navegação, ou então ele responde que eu não tenho nenhum screenshot. Vamos ver isso em ação lá na aplicação. Então, por exemplo, aqui nesse aplicativo eu tenho 2 screenshots, então tenho esse botãozinho aqui de navegação, né? Mas, por exemplo, esse aplicativo não tem repositório, não tem screenshots no repositório. Ele carregou aqui. Ó, veja só, o anagrama não possui nenhum screenshot. Vou ver se eu acho um que tenha apenas uma screenshot aqui. Vamos lá. Olha só, esse aqui acho que só tem uma. Então, ó, a minha API do Core API só tem uma screenshot, então ele mostra a minha imagem aqui e eu não tenho as barrinhas de navegação. Legal, né? Outra coisa interessante de compartilhar é a maneira como resolvi a classe state, porque agora o meu state recebe vários resultados diferentes. Vocês viram que ele pode receber uma lista de screenshots, ele pode receber um objeto do tipo user, ele pode receber um repo, ele pode receber os detalhes de um único repositório, ele pode receber uma classe, uma lista de repositórios. E para que isso seja possível e funcione de uma maneira elegante, eu usei generics aqui na minha classe state. Eu poderia ter o meu state como recebendo um objeto do tipo n. Ele recebe qualquer coisa, e aí eu faço um cast do que eu vou receber. Mas isso fica estranho, porque você perde a segurança de tipo, e quando você coloca isso num observer, se você fizer o cast errado ou receber um resultado inesperado, você vai ter um problema de crash do aplicativo. Então, com essa solução, usando generics, eu indico para a minha chamada, eu indico para a minha interface qual que é o tipo do meu state, e eu consigo receber o objeto correto e manipular ele corretamente com segurança de tipo. Então aqui eu tenho algumas situações, por exemplo, quando é loading ou é error, o state vai ter um objeto do tipo nada. E quando ele é success, né, quando ele é bem sucedido, recebo o meu objeto do tipo T. Deixa eu ver se encontro uma situação em que a gente utiliza isso aqui. Por exemplo, um uso aqui da minha classe state com generics. No Home View Model, o meu state vai esperar um objeto do tipo list de repo, uma lista de repositórios. Já aqui no Detail View Model,
eu quero mostrar os detalhes de um repo específico. Então, o meu state vai esperar um objeto do tipo repo. Então, com isso, fica muito fácil definir o tipo o state que é esperado, né, o objeto que vai ser esperado, e conseguir manipular ele lá na nossa interface. Uma outra coisa que eu adotei, até de uma maneira um pouco tardia, eu devia ter iniciado mais cedo, foi a abordagem TDD, né, o Test Driven Development. Então, eu criei um pacote de testes aqui e eu utilizei testes de unidade para desenvolver a minha solução do carrossel de imagens e também para fazer a implementação das minhas expressões regulares, né? Então, aqui eu tenho uma classe que recebe uma string gigantesca que representa o arquivo MD e testa a extração dos nomes de arquivo a partir dessa string aqui. Muito bem, time. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Se você ficou curioso ou curiosa, quer saber mais detalhes sobre a implementação do aplicativo, dá uma olhada ali no meu repositório no GitHub. O endereço está aqui embaixo na descrição do vídeo. E todas as classes têm bastante documentação, bastante comentários que explicam as minhas decisões de projeto e como que isso foi implementado. Obrigado por assistir, obrigado por compartilhar esse vídeo e por me acompanhar nessa jornada. Um grande abraço e ótimos estudos para todos e para todas!